Senhoras e senhores, mais uma vez o nosso muito bom dia. Damos início ao segundo Encontro Nacional de Boas Práticas da Justiça do Trabalho. Este evento está sendo transmitido ao vivo pela Web TV no portal do TRT da 5ª Região. O segundo Encontro Nacional de Boas Práticas da Justiça do Trabalho faz parte do calendário do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho, Coleprecor, organizado pelo TRT da 5ª Região da Bahia e conta com o apoio da Caixa Econômica Federal, da Zetra, da Prefeitura Municipal aqui de Porto Seguro e do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Extremo Sul da Bahia, oportunidade que agradecemos a todos os colaboradores e apoiadores deste evento. Neste momento, nós gostaríamos de convidar à mesa o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e do Coleprecor, desembargador Valtécio Ronaldo de Oliveira, acompanhado do excelentíssimo senhor ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Cláudio Mascarenhas Brandão. O senhor ministro representa neste ato o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Antônio José de Barros. Convidamos à mesa o excelentíssimo senhor procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho da 5ª Região, Alberto Bastos Balazeiro. Excelentíssima senhora desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, Dalila Nascimento Andrade, gestora regional de metas. Excelentíssimo senhor juiz do Trabalho e gestor de metas do TRT da 12ª Região, Alexandre Luiz Ramos, coordenador do Comitê Gestor da Estratégia da Justiça do Trabalho. E representando a senhora prefeita aqui do município de Porto Seguro, a senhora Cláudia Oliveira, convidamos o senhor procurador-geral do município, Hélio Lima. Neste momento, convidamos a todos a ficar em posição de respeito para ouvir o hino nacional. Nossa vida no teu seio mais amores.
Ó pátria amada, ó salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo. O lábaro que ostentas estrelado, diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Nas serras da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, deteme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Gostaríamos ainda de registrar e agradecer as presenças, o senhor Aldemir Santos, representando a CDL, Câmara de Dirigentes e Lojistas de Porto Seguro, o tenente-coronel Walter Serpa, comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar aqui de Porto Seguro, o senhor Fares Júnior, gerente regional da Superintendência Regional Sul da Caixa Econômica Federal, como também o senhor Emanuel Cardoso, gerente de atendimento da Agência Porto Seguro, demais autoridades, excelentíssimos senhores presidentes, corregedores de tribunais, desembargadores, procuradores, juízes, autoridades presentes, senhoras e senhores. Como estamos na terra de Porto Seguro, esta terra encantadora, e na Bahia, terra de encantos e axés, nada melhor do que darmos ou recebermos as boas-vindas dos nossos irmãos índios da aldeia da Jaqueira, que neste momento convidamos para que possam adentrar aqui o recinto, índios da tribo Pataxós, da liderança Jandaia, dando as boas-vindas a todos os senhores e senhoras.
Agradecemos aos índios Pataxóis, a Jandaia, a nossa liderança. Muito obrigado pela presença e fazer parte do nosso encontro. Mais uma vez a salva de palmas aos nossos anfitriões. Senhoras e senhores, para dar as boas-vindas a todos os presentes, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e do Coleprecor, sua excelência, desembargador Valtécio Ronaldo de Oliveira. Bom dia a todos. Excelentíssimo ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, representando neste ato o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Antônio José de Barros Levenhagem. Excelentíssimo doutor Alberto Bastos Balazeira, muito digno procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho da 5ª Região. Excelentíssima desembargadora Dalila Nascimento Andrade, desembargadora do TRT da 5ª Região e gestora regional de metas. Excelentíssimo doutor Alexandre Luiz Ramos, juiz do trabalho e gestor de metas do TRT da 12ª Região e coordenador do Comitê Gestor da Estratégia da Justiça do Trabalho. Excelentíssimo doutor Hélio Lima, procurador-geral do município, representando neste ato a prefeita de Porto Seguro, Cláudia Oliveira. Meus ilustres desembargadores, juízes, servidores, é uma honra para a Bahia sediar na terra máter do Brasil, Porto Seguro, este segundo encontro nacional de boas práticas. A nossa palavra inicial, primeiro, é de agradecimento a Deus por estarmos aqui, por todos terem chegado bem, apesar de alguns contratempos, o doutor Edson Bueno que o diga, e outros tantos que tiveram dificuldades para chegar, mas que, graças a Deus, estão aqui conosco. A Bahia, todos sabem, é a terra do descobrimento. Aqui aportou as naus conduzidas por Pedro Álvares Cabral, e aqui se encontram até hoje tribos indígenas daquela época, como são essa tribo aqui dos Pataxós. É uma enorme satisfação para nós sediarmos este evento, e a nossa palavra é também de agradecimento a todos que se deslocaram até aqui. Tenho certeza que será um evento muito bonito, muito rico, de troca de experiência entre os tribunais, todos os tribunais do trabalho, das 24 regiões, todas aqui muito bem representadas. E queremos também agradecer aos nossos patrocinadores, a Caixa Econômica Federal, a Zetra, a Prefeitura de Porto Seguro e o Sindicato da Rede Hoteleira Sul Porto Seguro. E desejar a todos um bom evento, com muita paz, e que os senhores possam também curtir as belezas de Porto Seguro, essa maravilha de terra que é Porto Seguro. Então, meu eterno agradecimento a cada um dos senhores que se deslocaram até aqui. Muito obrigado a todos. Ouviremos uma breve saudação, demais membros desta mesa. Senhor Procurador-Geral do Município de Porto Seguro, Hélio Lima, representando a senhora prefeita. Bom dia a todos. Eu gostaria de pedir licença ao ministro Cláudio Brandão para saudar a mesa na pessoa do doutor Valtécio, porque, embora advogado, eu entendo que a antiguidade também é posto, e eu tive o prazer de conhecer o doutor Valtécio um pouco antes do ministro Cláudio Brandão. Agradecer a presença de vocês e dizer que Porto Seguro se sente muito feliz em tê-los aqui. A prefeita, infelizmente, não pôde comparecer porque ela teve hoje uma reunião importante em Brasília, mas pediu que, como filho de Porto Seguro, como advogado, o procurador-geral dela, e também como dublê de presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes do extremo sul da Bahia, que viesse aqui dar o abraço dela e o agradecimento por tê-los aqui.
Ontem nós estávamos conversando com duas juízas, estava chovendo, né? Ela perguntou para mim, eu disse para ela, também com tantas estrelas, com tantos sóis brilhando, a senhora quer que Porto Seguro também vá brilhar tanto assim? Mas tenha certeza que amanhã fará um dia de sol, porque Porto Seguro vai mostrar a alegria de tê-los aqui. Muito obrigado. Excelentíssima senhora desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, Dalila Nascimento Andrade. Bom dia. Cumprir horários e programações estabelecidas também é uma boa prática. Então, permitam-me deixar as formalidades de praxe quanto aos cumprimentos aos componentes da mesa para limitar-me a desejar a todos vocês que sejam bem-vindos à terra do descobrimento. O TRT da 5ª Região coordena o subcomitê gestor dos tribunais de médio porte, integrante da rede de governança colaborativa do Judiciário Trabalhista. Foi pensando justa e exatamente numa forma de este encontro, talvez, servir de inspiração para lidarmos com as nossas questões mais instigantes, é que nós, da comissão organizadora, decidimos vincular os projetos, os temas dos projetos, aos macrodesafios da Justiça do Trabalho, alavancando, quem sabe, o nosso planejamento estratégico para o período 2015-2020, por meio do Comitê de Gestão Estratégica da Justiça do Trabalho, aqui presente, representado pelo juiz Alexandre Ramos, aqui nesta mesa alta. Assim, é com muita alegria que festejamos a participação de todos os 24 regionais, o TST, representado aqui pelo meu querido colega Cláudio Brandão, ministro, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e o CNJ em nosso evento, que contou com mais de 140 projetos inscritos, todos de excelente qualidade, de modo que a tarefa de selecionar 44 dentre eles foi inglória, foi uma tarefa realmente inglória. Muito mais do que reconhecer e valorizar os talentos, este evento propicia uma sinergia, onde a soma das partes supera o todo. Um verdadeiro brainstorm de todo o judiciário trabalhista. Daí o uso de 2 salas temáticas, a fim de aumentar o número de projetos a serem compartilhados, enriquecendo ainda mais a troca de experiências administrativas e judiciais, já que o encontro de boas práticas constitui-se excelente oportunidade de integração e colaboração entre os tribunais. Percebam, colegas, servidores e todos os senhores, que metas não se resumem a números, e sim a todo o ambiente envolvido no processo de trabalho e seu principal elemento, o homem. Nesse contexto, e tendo observado que 1/3 do total de projetos inscritos relacionava-se à gestão de pessoas e qualidade de vida, principalmente, dedicamos um dia inteiro para debater projetos apenas nessa área. Afinal, a força motriz de qualquer organização é o ser humano em sua plenitude. Planejar estrategicamente é construir com envolvimento e participação de todos. Nesse sentido, o Encontro Nacional de Boas Práticas do Judiciário Trabalhista é um dos caminhos para a Justiça do Trabalho cumprir melhor e mais eficazmente a sua missão institucional. Bons trabalhos, vamos todos colocar as mãos à obra. Muito obrigada. Excelentíssimo senhor Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho da 5ª Região, Alberto Bastos Balazeiro. Excelentíssimo senhor desembargador Valtécio Ronaldo Oliveira, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e do Colaprecor, excelentíssimo senhor ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, representando também neste ato o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Barros Gavenhagen, excelentíssimo senhora desembargadora Dalila Andrade, gestora regional de metas do Tribunal Regional do Trabalho, excelentíssimo senhor juiz de trabalho e gestor de metas do TRT da 12ª Região, Alexandre Luiz Ramos, coordenador do Comitê Gestor da Estratégia do Trabalho, excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Município,
Dr. Hélio Ramos, representando neste ato a prefeita Cláudia Oliveira. É com grande satisfação que o Ministério Público do Trabalho comparece a este importante evento que celebra as boas práticas da Justiça do Trabalho nas cortes de todo o país. Na qualidade de órgão constitucionalmente vocacionado para a tutela dos direitos difusos no trabalho, o Ministério Público do Trabalho em nosso Estado tem uma parceria sólida e edificante com o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, muito também decorrente da eficiente e harmoniosa condução do seu presidente, meu amigo, desembargador Valtécio. Igualmente, sempre temos encontrado na Justiça Obreira a necessária sensibilidade na defesa dos temas que nos são prioritários na atuação, a exemplo dos combates ao trabalho escravo infantil ou mesmo da preservação da segurança do meio ambiente de trabalho. Mais do que acolhimento de pleitos, temos vivenciado a própria Justiça do Trabalho tomando iniciativas para salvaguardar essas matérias prioritárias, a exemplo do próprio programa Trabalho Seguro. Encerro renovando os votos de parabéns à Justiça do Trabalho, que hoje se reúne para festejar, partilhar e difundir exemplos de boas práticas na construção diária de uma justiça que tem no seu DNA a eficiência. Muito obrigado. Encerrando os pronunciamentos desta mesa, com a palavra Sua Excelência, Juiz do Trabalho e Gestor de Metas do TRT da 12ª Região, Alexandre Luiz Ramos, coordenador do Comitê Gestor da Estratégia da Justiça do Trabalho. Bem, bom dia a todos. Eu cumprimento o nosso anfitrião, desembargador, presidente do TRT da 5ª Região, o desembargador Valtércio, em nome de quem cumprimento a todos os integrantes da mesa e demais autoridades, servidores. Enfim, eu falo aqui em nome do Comitê Gestor da Estratégia da Justiça do Trabalho, que é composto, como a desembargadora Dalila comentou, por coordenadores de 3 subcomitês: o subcomitê de médio porte, que é coordenado pela desembargadora Dalila, o comitê dos tribunais de grande porte, que é coordenado pelo Tribunal da 4ª Região, na pessoa do juiz Ricardo Fiorese, e também do subcomitê dos tribunais de pequeno porte, do colega Roberto Braga. E esse Comitê Gestor da Estratégia tem uma coordenação conjunta pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, através da diretora Karina Mendes, e pelo Tribunal de Santa Catarina, que, na minha pessoa, colabora com essa coordenação. O comitê e os subcomitês integram a rede de governança colaborativa, instituída pela Portaria 138 da presidência do CNJ, que, nesse processo de mudança de cultura do planejamento estratégico do Poder Judiciário, tem contribuído para levar o planejamento para todas as instâncias do Poder Judiciário, rompendo um momento histórico que foi necessário, inclusive, de metas iniciais de nivelamento, que deu uma espécie de choque de gestão no Judiciário. De fato, se hoje nós somos o que fizemos ontem, nós seremos no futuro o que fizermos hoje, de tal forma que, se a gente não inovar nas rotinas de trabalho, o futuro não será diferente desse que nós estamos vivenciando hoje. E este encontro, que visa compartilhar as boas práticas de todos os tribunais, contribui muito, presidente Valtércio, para a gente conseguir essa mudança de cultura, que é muito difícil, porque, de uma forma geral, todo mundo quer mudança, mas ninguém se propõe, de fato, a fazer uma mudança em si. A gente sempre, de regra, espera que as mudanças venham do tribunal, do TST, do CNJ, mas é preciso que a gente saia, literalmente, da zona de conforto e possa abraçar esse caminho, assim como fez Cabral, há mais de 500 anos, que entrou numa nau, certamente projetando chegar em terras brasileiras, e para a sorte do Brasil chegou aqui, nessa região, mas de fato teve o farol do TRT da 5ª Região como referência nessa navegação. Então, de fato, é com base nesse espírito que eu desejo a todos também um bom encontro. Muito obrigado. Antes de desfazermos a mesa, só dar a presença do vice-prefeito aqui da cidade que acaba de chegar, secretário de Cultura e Turismo, Humberto Nascimento. Seja bem-vindo ao encontro. Agradecemos aos membros da mesa que nesse momento se desfazem para que possamos ouvir
a palestra do excelentíssimo senhor ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Cláudio Brandão. Bom dia a todos. Desembargador Valtécio Ronaldo de Oliveira, presidente do meu sempre TRT da 5ª Região. Saúdo Vossa Excelência, em nome de Vossa Excelência, os colegas desembargadores, juízes, servidores, autoridades presentes, vice-prefeito de Porto Seguro, é uma honra tê-lo neste evento. Se me permitam, duas distinções especiais, minha colega da 2ª turma, desembargadora Dalila Andrade, minha presidente, e o meu colega de concurso, desembargador José Nascimento de Araújo Neto, hoje retornou ao Rio de Janeiro, somos os únicos remanescentes daquele concurso de 4 únicos sobreviventes. E o desembargador Norberto também vejo ali atrás, não vi sua excelência quando entrei, também do colega da 5ª Região. Eu me sinto com uma sensação meio ambígua de dizer que estou na Bahia sem nunca deixar de estar em casa. Então, quando o ministro-presidente me convidou, me perguntou se eu gostaria, se eu poderia representar o Tribunal Superior do Trabalho neste evento, Sua Excelência não sabia que estava me dando um presente sem igual, porque retornar à Bahia, rever os amigos, rever os colegas e em Porto Seguro em especial, é efetivamente oportunidade rara. Eu vinha muito a esta terra quando atuava aqui na região, era sempre a nossa escapadela de férias aqui, então é sempre bom rever amigos diletos, como o advogado Hélio Lima, advogado, amigo há mais de 20 anos, e que mantém a humildade e a sensibilidade de receber bem nesta terra os visitantes ilustres. E saúdo também em nome do Sua Excelência, ministro Barros Levenhagen, e em nome do TST este evento, e trago o apoio do Tribunal Superior do Trabalho, em nome de Sua Excelência, para este evento. É fundamental que os tribunais compartilhem as suas experiências de êxito, a fim de que se possa racionalizar o conhecimento, otimizar as boas experiências e, numa linguagem bem simples, deixar de reinventar a roda. Se alguém fez alguma coisa boa em algum lugar, o melhor que se faz é compartilhar isso que está sendo feito ali, para que outro tribunal possa aproveitar-se desse conhecimento acumulado e não só dele se utilizar, mas, sobretudo, ampliar esse conhecimento e devolver essa ampliação de conhecimento ao tribunal mãe daquela boa prática. E aí a palavra sinergia, utilizada pela desembargadora Dalila, é bem apropriada para esse movimento, esse influxo de experiências acumuladas, que certamente resultará aqui do evento de Porto Seguro, seguramente êxito total. Portanto, em nome do nosso Superior do Trabalho, em especial do seu presidente, ministro Barros Levenhagen, cumprimento os participantes do evento, acho que é uma experiência e oportunidade raras, são ambas raras, porque aqui se pode, num ambiente extremamente fraternal, informal, onde a beleza da terra convida à informalidade, sem deixar de observar a profundidade da defesa dos seus projetos, possamos todos dele sair com um resultado efetivamente positivo. E a mim coube, num rápido bosquejo, até vou fechar, porque já vi que aqui tem um monitor, esqueci que Marcelo é competentíssimo na organização dos eventos, não deixaria de colocar aqui um monitor para que nós pudéssemos ver as transparências, sem precisar ficar olhando para trás. Mas a mim coube fazer um rápido bosquejo dos projetos que o TST adota como prioritários, dentro dessa ideia de boas práticas. Quando o presidente conversou comigo a respeito disso, estabeleceu-se uma estratégia que o tribunal deveria enviar, e assim o fez, está no manual que vocês, senhores, receberão neste evento, no material acumulado, um resumo de todos os seus principais projetos. Aqui eu apenas condensei, e serei bastante breve, até porque o foco principal é a atuação dos regionais, o que de mais interessante tem sido feito lá no tribunal e a partir da visão da presidência do tribunal, que selecionou alguns dos projetos. Aqui não estão todos, evidentemente que não, mas estão aqueles que, à luz do tribunal, são os projetos prioritários para que pudessem também trazer a experiência de como o TST tem atuado nesta sinergia, mais uma vez, como disse a desembargadora Dalila, com os regionais e também trazendo a sua contribuição. Eu dividi, seguindo o roteiro do evento, em 3 áreas. Acrescentei a área de cidadania, porque há um projeto em especial que eu particularmente gosto muito e me senti até, digamos, autorizado a dele falar, porque acho que é um dos projetos mais simples e mais importantes que o tribunal tem feito nesse campo de cidadania para contribuir com a sociedade. Então, dividirei minha exposição dentro deste roteiro, não passarei do tempo seguramente, quem me conhece sabe que eu sou rigoroso com relação ao tempo, então seguirei também aqui para não poupá-los do que virá adiante, que seguramente serão as melhores experiências
trazidas por quem de fato tem delas vivenciado. E, no particular, o tribunal já identifica que essas boas práticas implantadas têm produzido, de fato, 3 resultados interessantíssimos. Primeiro, o aumento de produtividade. Os senhores não fazem ideia, mas não fazem ideia mesmo, eu digo isso na condição de quem é egresso de um regional há bem pouco tempo atrás, do que é o volume de trabalho na área judiciária do TST. Não fazem ideia. Mas quando eu digo não fazem ideia, é porque mesmo nós que por lá vivenciamos de alguma forma, compartilhamos da experiência de ir ao tribunal, não temos a noção do volume de processos que a cada dia chega no gabinete do ministro. Isto a cada semana. E interessante que alguns tribunais, e aí me refiro aos grandes tribunais do Brasil, São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, sobretudo, quando distribuem os processos, provocam esses 4 tribunais um aumento substancial imediato. Nós sabemos quando os tribunais estão produzindo pelo que eles mandam de recursos que são recebidos do TST. E às vezes recebemos 20 mil, 30 mil de uma vez só, distribuídos para 27 ministros, 24, melhor dizendo, 3 não recebem distribuição. Se vê logo no dia seguinte o ponteirinho de processômetro subir no gabinete. É uma luta inglória. Mas essas boas práticas dentro desta linha de procurar, sobretudo, otimizar a atuação interna, tem sido identificada já com resultado positivo, o aumento de produtividade. Seguramente atrelado a este resultado de maior eficiência, no sentido de otimização dos seus recursos manuais e materiais para alcançar o resultado efetivo, que é produzir aquilo que nós fazemos, que é julgar processos. E terceiro, um estreitamento da atuação do TST com a sociedade, isto é, um entrelaçamento maior dentro dessa visão de aproximação do judiciário com a sociedade. E isso tem sido já verificado na inserção do TST, e me refiro de modo especial à campanha do Trabalho Seguro, que é uma campanha de êxito total no Brasil, e falarei sobre ela um pouquinho mais adiante, porque é importante destacar o que foi feito no ano de 2014 neste particular. Na área judiciária, portanto, na área afim, o grande projeto desse ano, da gestão atual, é, de fato, o PJE no TST. O ministro Barros Devenhagen estabeleceu como meta prioritária para este ano a implantação do PJE no TST, começando pela SDI 2 e pela SDC, e, a meu sentir, de modo correto e adequado, porque são sessões que têm um volume menor de processo. Portanto, é importante que se tenha o aculturamento do tribunal com esse sistema, e todos nós que passamos pela implantação sabemos o quão difícil é modificar uma realidade estabelecida em um tribunal cujo sistema tem, no mínimo, 22 anos de funcionamento. Toda uma cultura instalada, de uma prática instalada, rotinas já consolidadas, que serão afetadas de modo direto com o sistema novo, que todos os senhores sabem, até porque estão atuando nesse sentido, seja na área afim, na área estratégica, na área de formação, ou mesmo na área judiciária, ou na área meio, a mudança que proporciona o PJE quando é implantado numa região, especialmente no Tribunal Superior do Trabalho, onde o volume de processos é significativamente maior do que os regionais. Isso provoca seguramente uma mudança de postura e de rotinas, que seguramente será um grande desafio. Para o ano passado, o presidente estabeleceu como metas 3 grandes vetores do PJE: estabilização, segurança e desempenho. E a prática tem demonstrado, e os senhores também podem comprovar isso até melhor do que eu, que essas metas foram alcançadas. O desempenho melhorou de modo significativo, o sistema tem se mantido estável, não há grandes rupturas de sua utilização para o usuário externo e para o usuário interno, e a segurança no seu acesso e na sua utilização também são fatores que merecem registro. Sei que há projetos, inclusive, de segurança da informação que estão entre aqueles escalados para a apresentação, e seguramente tem sido uma colaboração também nesta meta que o TST definiu. Portanto, este ano, de modo efetivo e real, o TST implantará, de fato, o PJE. Interessante, só para registrar para os senhores, que nós recebemos os processos do PJE, eles são enviados, os senhores sabem, para o sistema, digitalizados os documentos enviados ao TST, mas muito se perde informação. Aquelas que estão, informações desse sistema, ainda são de documentos do sistema, não se reproduzem no processo digitalizado, o que muitas vezes tem provocado despachos para que informem dados importantes para o julgamento do processo, porque eles estão em telas de sistema e não estão em papéis, aspas aqui, folhas dos autos digitalizados, o que seguramente é um retrabalho, e com a implantação esse problema será solucionado.
Um projeto também prioritário que o ministro André Viaga estabeleceu na sua gestão foi seguramente a efetividade da execução trabalhista, que é um projeto já em andamento há alguns anos, mas que nos últimos 2 anos tem provocado resultados positivos, bastante expressivos. Seguramente o convênio para acesso ao sistema chamado SIMBA foi um grande passo que se empreendeu nessa direção. Porque por meio desse sistema se pode monitorar várias informações numa espécie central de inteligência que se consegue rastrear maus devedores ou maus pagadores, nossos clientes negativamente VIPs, e com eles com esse sistema, nós conseguimos resultados expressivos. Aí me permitam falar de um resultado que a Bahia alcançou, veja meu colega Gilmar, juiz-auxiliar da presidência do tribunal, que foi um determinado devedor recalcitrante que nós sabíamos que existia porque víamos no papel, mas nunca o vimos na constituição patrimonial, e graças ao trabalho feito pelos juízes, 4 colegas ou 5 colegas da Central de Execução, se conseguiu apreender mais de 45 milhões de patrimônio desse devedor, numa ação bastante de inteligência mesmo, concertada, conseguiu apreender esse patrimônio e resultou num acordo nos processos que está sendo quitado, porque é pagamento mensal, uma dívida que havia processos de mais de 15, 12, 20 anos que se arrastavam na execução, graças exatamente a esta engenharia jurídica de transferir patrimônios para filhos patrimoniais, enfim, mas conseguiu rastrear todo esse patrimônio via utilização do sistema, com informações, acessando informações bancárias, e resultou proporcionou um resultado bastante interessante nesse particular. E isso também, nessa mesma linha, a criação dos núcleos de pesquisa patrimonial nos TRTs também é um desdobramento dessa iniciativa de buscar efetividade ao nosso calcanhar de Aquiles, que é a execução trabalhista. Todos nós dessa sala sabemos que o grande problema nosso não é julgar o processo, porque aqui ou ali, com maior ou menor duração, ele chega a seu fim. O problema nosso é fazer com que o resultado seja de fato alcançado. E seguindo essa trajetória de efetividade, a semana destinada à discussão da efetividade da execução trabalhista é de fato uma prática que tem resultado bastante expressivo. E seguindo esta mesma linha, para afirmar inclusive o papel de protagonismo da nossa justiça com a conciliação, porque é preciso que nós nos lembremos que nós somos protagonistas da conciliação há mais de 70 anos. De repente, a conciliação virou, digamos assim, a grande menina dos olhos do judiciário brasileiro, coisa que nós já fazíamos desde que chegamos aqui. Então, para marcar esse protagonismo, o TST, pelo seu presidente, criou uma semana nossa, exclusivamente nossa, independentemente daquela já existente por método do CNJ, para a nossa conciliação. E o resultado, os números indicam, foram extremamente interessantes, realizada agora no último mês de março. Quase 500 milhões de reais foram, de fato, arrecadados, obtidos como resultado dos processos nessa semana de execução. Demandou atendimento de mais de 160 mil pessoas, 68 mil audiências, 10 milhões e meio de recolhimento previdenciário e 2 milhões e meio de imposto de renda em números mais ou menos aproximados. Portanto, revela um resultado efetivamente positivo, o que mostra que essa foi uma boa prática, porque aquele devedor que se está com dificuldade momentânea ou passou por dificuldade na sua empresa, tem uma oportunidade de mais uma vez obter a nossa chancela. E o senhor sabe que a conciliação, ela muito mais do que resolver o processo, ela termina até solucionando um litígio e pacificando, ainda que de forma parcial ou de forma não integral, esse conflito que reinava ou que fez com que o processo viesse a existir. Portanto, é de fato uma boa prática que tem trazido resultado positivo na atividade fim, né? Na área meio, na área administrativa, eu quero destacar alguns projetos também que me pareceram interessantes. Ainda que está em fase de implantação, mas com resultados bastante positivos, a gestão por competências. O tribunal tem feito um trabalho desenvolvido nesse sentido, que a ideia é identificar talentos para que se possa conseguir a lotação ideal, o perfil adequado do servidor para o local adequado que ele possa explorar a sua potencialidade, em função de 3 premissas importantes.
as competências organizacionais, gerenciais e efetivamente destinadas, oriundas daquele servidor. É um projeto bastante complexo. Ele se encontra na fase inicial de sua implantação, mas objetiva, tanto quanto possível, explorar o potencial humano e organizacional a fim de que nós possamos, neste ideal de otimização, alcançar o resultado positivo sem demandar um maior esforço humano. Eu cito como exemplo, identificado com essa realidade, a possibilidade que nós encontremos talentos internos na área gerencial, na área de informática, enfim, e que possamos direcioná-los para alcançar o resultado do seu potencial em prol da organização. Um projeto bastante interessante também é o projeto de educação corporativa, que vários tribunais, inclusive, já o adotam, mas o TST, a meu sentir, nesse ponto, inovou, e a meu ver de modo positivo, não apenas mantendo, e já irá para o segundo ano consecutivo, o curso de pós-graduação em parceria com a UNB, em Direito Constitucional do Trabalho, ministrado por professores do mais alto gabarito daquela instituição e também da própria casa, mas também propiciando o custeio de bolsas de estudos em curso de pós-graduação e também em estudo de língua estrangeira, ou seja, o servidor não fica preso apenas a estes dois universos temáticos, olha, essa única possibilidade no curso de pós-graduação, que é um curso longo, é um curso extremamente difícil, a demanda do servidor é extremamente, do participante, extremamente difícil, porque tem trabalhos a apresentar, é a rotina própria do ambiente universitário, e não é fácil compartilhar essas duas oportunidades, mas ao mesmo tempo também amplia esse universo com o custeio de bolsas de estudo para outros órgãos que não sejam a UNB, e com isso também propiciando ao servidor ampliar o seu universo de conhecimento. Evidentemente que quanto mais formado e quanto melhor formado é a nossa mão de obra, na qual também inclui os magistrados, evidentemente que o conhecimento retorna para a instituição e o resultado, sem dúvida, é para a comunidade. Então, este é um ponto positivo que reputo destacado também na atuação na área meio. Um outro projeto também bastante interessante é o projeto do teletrabalho, já regulamentado pelo TST, já de fato posto em prática. Foi o primeiro Tribunal Superior a adotá-lo e tem sido alvo de frequentes consultas, não só de tribunais superiores, mas também de outros tribunais regionais do trabalho, para a regulamentação desta boa prática. Isso tem proporcionado, inclusive, um aumento, como foi para este ano, de até 50% da lotação autorizado a implantar o teletrabalho. No material que disponibilizei para os senhores, que se encontra no pendrive, estão os atos normativos que criaram esses projetos, que regulamentaram esses projetos, e a forma como ele é gerido. Não é simplesmente deixar o servidor em casa. Há toda uma estrutura normativa que regulamenta a sua utilização, mas que permite, em circunstâncias que o ato próprio regulamenta, utilizar esta ferramenta de trabalho à distância, que hoje é uma realidade bastante presente, principalmente nas unidades que já utilizam o PJE. Nós sabemos que muitas vezes as circunstâncias episódicas que autorizariam o servidor a trabalhar em casa, e isto vem o ato regulamentando com êxito, porque tem sido um dos projetos que mais tem demandado consultas de órgãos externos, inclusive fora do Poder Judiciário, para utilização e adoção como uma boa prática, e, portanto, merece também o registro. O Comitê de Gestão de Riscos, o projeto de gestão de riscos também foi recentemente implantado e se encontra na sua segunda fase, que foi a criação do comitê para a definição de políticas relacionadas à gestão de risco. Todos os administradores sabem o quão difícil é tomar a decisão. E o mais difícil de tudo é tentar estar munido de elementos que o auxiliem a minimizar ou aferir os riscos da decisão que vier a tomar. A gestão de riscos tem esta característica de municiar o administrador, municiar o gestor dos elementos necessários para a sua tomada de decisões, para que sejam eles minimizados tanto quanto possível, ou pelo menos já mapeados, saiba o gestor quais são as consequências de sua atitude, da sua decisão. E evidentemente que se houver mais de um caminho, munido ele dos dados necessários e dos riscos que essa decisão poderá trazer para a instituição, poderá
ou não tomar aquela decisão, ou tomar de maneira diferente, ou implementá-la de uma outra forma, reduzindo a possibilidade de um erro que venha seguramente a trazer consequências para a instituição, sem dúvida nenhuma, mas também para a sua própria gestão. Esse é um projeto que se encontra na fase da definição das políticas, já criado o comitê, e é de fato um projeto que também tem despertado o interesse de vários órgãos no sentido de sua utilização e especialmente a sua regulamentação. Os atos também se encontram à disposição dos colegas. O projeto Qualidade de Vida no Trabalho é de fato também um projeto prioritário para o Tribunal Superior do Trabalho. Nós também convivemos com um ambiente em que o adoecimento no trabalho tem sido uma realidade. Dos servidores, o alto índice de absenteísmo no trabalho também ocorre no TST, e evidentemente que o tribunal, como instituição que lida com o trabalho humano, tem que estar voltado, focado e priorizando a saúde do seu elemento humano, seja o magistrado, seja o servidor. Então, esse de fato é um projeto que seguramente os tribunais também têm adotado nesta linha, mas envolve desde rotinas bem simples, como, por exemplo, a inspeção do posto de trabalho. Este é uma iniciativa bem interessante. Vai um técnico em ergonomia no seu gabinete e mapeia todos os postos de trabalho de cada servidor. A altura de cadeira, altura de mesa, postura adequada, altura de monitor, e orienta e faz uma modificação, encontrando a adequação do posto de trabalho para o servidor, e não o contrário, do servidor para o posto de trabalho. Na verdade, ele é moldado para o servidor. Nós temos as BITs da saúde, nós temos a ginástica laboral, que tem já demonstrado a redução da licença médica, a pausa ativa, que é o servidor levantar do seu posto de trabalho, ter que tirar o olho do monitor, andar um pouquinho, levantar, mexer os braços, para que não se limite apenas a parar de trabalhar. A pausa ativa é, de fato, uma iniciativa que tem provocado mudanças já no tribunal nesse sentido. Eu, inclusive, assim que cheguei no tribunal, coloquei o meu gabinete à disposição do projeto do TST Saúde, e lá tem sido piloto para algumas experiências, inclusive implantei a ginástica laboral obrigatória para o servidor inicialmente, e hoje todo mundo já adere. Quando chega o pessoal da equipe TST Saúde, já todo mundo já para, já levanta, e aí tira sapato, levanta braço, fica lá interessante, até porque provoca também um aumento interessante da sinergia corporativa e da troca de experiências internas no gabinete. Mas um dado importante também que foi concluído no ano passado, o mapeamento está em fase de análise dos dados, foi o mapeamento do perfil do servidor. Ou seja, um documento, um sistema interno em que o servidor foi mapeado, inclusive do ponto de vista da sua saúde ocupacional, para identificar o mapa interno da gestão de saúde, da gestão corporativa, para que se possa municiar os projetos futuros de saúde no trabalho. Essa foi uma iniciativa bastante interessante, teve uma adesão bastante expressiva. Inicialmente se tentou uma primeira vez, não foi um percentual significativo, mas no último ano já tem um dado expressivo para servir de elemento de consulta para os projetos de saúde ocupacional. Na cidadania, que é o que eu me permiti incluir, fora um pouquinho do eixo temático do evento, foi o Programa Nacional de Combate de Prevenção ao Acidente do Trabalho. Todos nós sabemos, começou esse programa na gestão municipal da Alazém, mas no ano passado ele recebeu de fato um incremento interessante, que foi o convênio com a ABERT, a Associação Brasileira de Emissões de Rádio e Televisão, que permitiu que, por meio de spots, foram feitos, acho que, salvo engano, 12 filmes, se difundisse em todo o território nacional, por meio de rádio, televisão, jornal, etc., a campanha de que a prevenção é a grande arma do adoecimento do trabalho. Eu me lembro que, indo para Campinas, a convite do TRT de Campinas, entrei no avião da Azul e todos os monitores estavam passando o filmezinho do conselho. Eu vi, tomei até um susto, eu achei que era alguma coisa, me pergunto da franquia, de tragédia ter acontecido, porque eu vi TST, alguma coisa aconteceu lá de grave. E aí corri para ver o primeiro monitor, que era o filmezinho de trabalho seguro, que passava no avião da Azul em todos os monitores na campanha institucional. Foi, de fato, um grande avanço, porque tornou a temática da prevenção do acidente acessível ao cidadão comum, aquele que de fato trabalha e aquele que de fato é vítima do acidente do trabalho. Acho que esse foi o grande ponto, o grande tento, o grande gol marcado pela gestão atual do TST, por ministro Davenhagen, de aproximação com esse canal
potencialmente enorme de acesso ao cidadão, que são as emissoras de rádio e televisão por meio da ABERT. Então, eu acho que essa campanha ganhou e ganhou muito com a possibilidade de tornar a temática, repito, acessível, presente no dia a dia do cidadão comum, que é o que nos interessa. Os dois programas, e eu me permito falar dos dois destacadamente, têm tido, de fato, uma atuação, tem merecido uma atuação do TST bastante interessante, que é o projeto do Adolescente Aprendiz e o projeto da Escola Solidária. E eu me permito também dar um depoimento. Anteontem, uma adolescente terminou o estágio do meu gabinete, um aprendizado do meu gabinete, e fizemos uma festinha, como se faz, né? Baiano gosta de festa, reunir 2 baianos já tem uma festa garantida, me perdoem os colegas e amigos de fora. Um já faz barulho, 2 faz festa, tranquilamente, fazem festa. Então fizemos uma festinha de despedida dessa estagiária, dessa aprendiz, e ela revelou o quanto foi importante para ela estar naquele ambiente, participando, interagindo conosco, teve a oportunidade de conviver num ambiente extremamente importante para ela na sua formação. Portanto, é um programa que, reputo, importantíssimo na área de cidadania. Mas há um segundo, esse eu tenho um carinho especial, que é o programa de Escola Solidária. Nós temos nos nossos tribunais garçons, pessoal de limpeza, de elevadores, que estão conosco todos os dias e que muitas vezes sequer sabem assinar o nome, ou quando assinam, com dificuldade. Então, o tribunal criou um projeto de Escola Solidária, que é um projeto formado por servidores voluntários que dão aulas de alfabetização, de inglês, de computação, de português, de matemática, mas aulas com cronograma, com horário. Não é, por ser voluntário, não é um programa de menor importância. Há programas de aula, carga horária, há frequência, e o que me chamou a atenção é a alta participação e adesão dos nossos terceirizados. Terceirização, aliás, é uma palavra que hoje está bastante machucada, não a palavra em si, mas o instituto, o direito do trabalho sofre. Me permitam abrir aqui um parêntese, lamentar com toda a ênfase a aprovação do projeto de lei 4330 ontem no Congresso Nacional, porque o Brasil dá um passo atrás, claro, de retrocesso social, fecho parênteses e volto ao que dizia, mas as pessoas que trabalham conosco, que estão ali no nosso dia a dia, muitas vezes não têm acesso à educação, não tiveram acesso ao ensino formal porque estavam trabalhando. Então, servidores da casa deixam um pouco do seu tempo de lazer, de descanso, para se dedicarem à formação continuada dessas pessoas. Então, eu acho um projeto, me permitam, que merece, se me perdoe, se me permitam a franqueza, que merece o compartilhamento pelos 24 regionais, que todos nós temos pessoas que estão conosco no dia a dia, que participam do nosso cotidiano, limpam as salas, oferecem o café, cuidam de nós de alguma maneira, são carinhosos, são atenciosos, e que muitas vezes não têm a possibilidade, porque a vida não lhes foi, nesse ponto, favorável, de uma formação na sua época própria. E agora tem no seu trabalho a oportunidade de aprimorar o conhecimento, de recuperar o tempo perdido e, sobretudo, de uma forma interessante, que é com o esforço voluntário dos servidores da casa. E isso tem já gerado frutos bastante positivos, porque os cursos têm sido ampliados já para, inclusive, formação de inglês, formação básica de inglês, português avançado, para aqueles que, obviamente, já cumpriram etapas anteriores. Começa com a alfabetização, temos depois de 1ª a 4ª série, supletivo agora à distância, ou seja, ampliando, portanto, o rol de conhecimento e, a meu sentido, mostrando que o projeto, que essa é, de fato, uma boa prática, que seguramente não resultará num processo a mais julgado, mas tenho certeza que resultará em pessoas mais felizes conosco, porque estão tendo a oportunidade de alcançar a sua cidadania. Então, senhores, já me encaminhando no final, e já estou aqui, passei 2 minutos do meu tempo, mas vou já terminar. O programa de saúde, o programa de socioambiental, a gestão socioambiental do tribunal também é uma prática interessante, principalmente no uso racional dos recursos. O tribunal recentemente mudou as torneiras dos banheiros do tribunal e já provocou uma sensível redução do consumo de água na corte, nos 2 prédios, né, nos 2 prédios. Aquela torneira automática, e isso tem gerado, de fato, uma economia significativa de água. E o tribunal recebeu, esse ano passado, o prêmio, o selo chamado A3P de Sustentabilidade da Administração Pública, concedido pelo Ministério do Meio Ambiente, o que demonstra uma atuação decisiva nesta direção. A mim, então, cabe, como última referência, agradecer ao desembargador Valtécio
por convidar o TST para este evento, trazer de fato o apoio do presidente, ministro de Barros Evenhagen, para o evento, dizer que os tribunais, em compartilhando suas experiências, seguramente poderão aprimorar as suas práticas e obter de volta aquilo que ceder de conhecimento aos co-irmãos. Portanto, me permitam, sejam bem-vindos à Bahia, me permitam que baiano que sou, não posso renegar as minhas origens, sejam bem-vindos, colega Valtésio, como um bom anfitrião que é, certamente nos proporcionará, além de um evento cientificamente falando e de modo organizacional perfeito, horas de lazer bastante interessantes para que nós possamos também sair um pouquinho da nossa roda viva. Muito obrigado a todos pela atenção e foi um prazer participar.